Eu trouxe um livro, comecei a ler esse livro aqui, ele chama Mais Esperto que o Diabo, de 1938, por Napoleão Hill. Eu trouxe ele como referência. Se você quiser fazer uma leitura, estiver pensando em algum livro, é um bom livro para se ter. Ele dá dicas e direcionamentos pessoais para que você possa compreender principalmente a sua mente, amém? Compreender os seus pensamentos, compreender por que você toma algumas decisões. E o livro chama Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, na ocasião que ele foi feito, ele não foi publicado, porque Napoleão Hill, um homem extraordinário, tem diversos livros. Napoleão Hill, ele tinha amigos, ele tinha familiares, e ele fazia parte de uma igreja. E no momento em que ele apresentou todo o escrito do livro para os amigos, familiares e igreja, eles falaram: você está louco? Não publica isso não. E aí ele não foi publicado, e anos depois publicaram ele, amém? É muito interessante, você vai gostar, certamente em algum momento vai falar contigo, é bênção. Glória a Deus. Preparados para a palavra? Que o Senhor Jesus Cristo opere no seu corpo, em toda a sua estrutura física, óssea, músculos, e que te dê uma saúde plena hoje, através do seu nome santo. Eu quero ler um texto contigo, se você puder abrir a sua Bíblia, tem muito a ver com o louvor que nós exaltamos a Jesus aqui hoje. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, ele vai dando sequência e termina ali diante das coisas de Deus, do amor de Deus e aquilo que Deus tem para nós. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quem é o seu pai? Muita gente fala de Jesus e muito você tem aprendido a respeito de Jesus Cristo, e é bênção, e que o nome dele continue sendo glorificado através de nós, por nós, enquanto houver fôlego, que Jesus seja exaltado. Mas hoje eu quero falar contigo a respeito da condição e a revelação do Pai. E a pergunta para você é: quem é seu Pai? Aleluia, Jesus. Aleluia. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem já se sentiu chamado por Ele, diga amém. Aleluia. Nós vemos que o texto ele começa dizendo sabemos, e eu tive essa certeza agora na hora que você deu um amém aí, e você sabe mesmo. E a palavra sabemos em grego é eido. E o que significa eido? O eido é um saber que não provém de conhecimento. O eido é um saber que não provém de uma compreensão mental. O saber no qual esse texto está dizendo, ele não quer dizer a respeito de um saber que vem do aprender. Alguém te ensinou e agora você aprendeu, não é isso. Mas o sabemos, ele quer dizer uma revelação interna. Foi algo entre você e Ele, uma experiência que te marcou, e diante desse momento que te marcou, a sua vida não foi mais a mesma. E aí naquele dia você tomou uma decisão diante dessa verdade. E esse texto que nós lemos aqui, sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas. Todas as coisas, isso significa que Deus transforma tudo que o diabo joga contra você, Deus transforma em coisas boas.
E quando nós olhamos e entendemos que Deus transforma tudo em coisas boas, a palavra aqui é todas as coisas contribuem para o bem, porque você ama a Deus. E aqueles que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito são os mesmos. Esse versículo diz: aqueles juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tanto um como o outro são os mesmos, e esses mesmos são os crentes. Então o que eu quero te dizer essa noite, eu quero te dizer que isso que eu estou compartilhando contigo trata-se de uma promessa, amém? Uma promessa entre o Pai e você. E essa promessa é uma promessa para aqueles que são filhos de Deus. Essa é uma promessa para aquele que reconhece que tem um pai. E quando você reconhece que tem um pai, você olha para o pai e o pai te promete algo. E a promessa do pai é que todas as coisas contribuem para o seu bem. A promessa do pai para você é que tudo ele fará para que aconteça para o seu bem. No versículo seguinte, Romanos 8:29, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, diga predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, amados, e reconhecemos aquilo que Deus tem para nós, nós vemos que a promessa do Pai para os filhos, a promessa para aqueles que amam e que são chamados por um propósito, há um propósito. Nós vemos que a promessa do Pai para o Filho, ela vem numa condição, e diz que a condição, amado, de contribuir para o bem, é porque você é predestinado, predestinou. E o que é predestinou? Predestinou é proorizo, de determinar, decidir de antemão. Ele decidiu de antemão para com os filhos, amém? Ah, mas isso é para todas as pessoas. Não, eu estou dizendo, para os filhos, amém? Eu acredito que a sua vida hoje é governada por Deus, mas sempre foi governada por Deus? Não. Eu acredito parcialmente, porque eu acredito na sequência da nova aliança. E tudo aquilo que eu digo no qual eu sou conduzido por Deus, eu digo que sou conduzido por Deus na nova aliança. Porque a partir do momento que eu aceito Cristo Jesus, Ele escreve as leis no meu coração. A partir do momento que eu aceito Cristo Jesus, Ele traz os ensinamentos, as escrituras no meu coração. Depois que eu aceito Cristo Jesus, eu recebo as promessas de Jesus na minha vida. Depois que eu aceito Cristo Jesus, tudo aquilo que era maldição em Deuteronômios, é o cumprimento da lei em Cristo Jesus, e agora são bênçãos em minha vida. Então, a partir do momento que eu tenho Cristo Jesus, a minha vida ela toma um rumo. A partir do momento que você aceita Cristo Jesus, a sua vida toma um rumo. Porque dantes conheceu e também os predestinou. Sabe o que é predestinou no original? É decreto de Deus. Ele está dizendo assim que, porque dantes conheceu e também decretou na sua vida, desde a eternidade. Muitas pessoas olham, amado, e entendem que a grande prosperidade está acontecendo, a prosperidade ela está acontecendo para que eu seja mais rico. A grande prosperidade está acontecendo, tudo acontecendo para que você seja mais popular. E se esse é o pensamento, que a prosperidade é para que você seja mais rico ou mais popular, errou feio.
Porque esses versículos estão dizendo para nós o que é a grande prosperidade. E esses versículos mostram que tudo está acontecendo para você ficar como Jesus. Essa é a prosperidade na sua vida, plena e genuína. Porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus nunca foi pobre. E a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós somos. E quando nós olhamos para Jesus, e Jesus precisou alimentar uma multidão, Ele disse: eu não tenho dinheiro suficiente, manda todo mundo para casa, foi isso? Quando Jesus, ele foi ali e teve um cobrador de imposto, e veio até ele recolher o imposto, ele disse: meu Deus, esse imposto está um absurdo, esse governo está roubando tudo, eu não vou dar um imposto, foi isso que ele disse? Em nenhuma das duas ocasiões. Na primeira ele multiplica os pães, na segunda ele tira da boca do peixe. Ele sempre tinha, Deus sempre provê na sua vida também. Então nós entendemos que prosperidade é quando há uma necessidade, Deus te supre com resposta, amém? Prosperidade é quando há uma necessidade, Deus te supre com resposta, da maneira mais simples que você imaginar. Se os seus filhos te respeitam, isso é prosperidade. Vocês veem Jesus nos evangelhos dizendo a Mateus e a Pedro: vá lá realizar tal ação que eu não estou muito bem, eu estou gripado, eu estou doente. Vocês já viram, ouvir falar disso? Não está escrito isso. Assim como Ele é, nós somos, amém? E ser como Jesus, amado, esse versículo ele diz para nós: porque os dentes conheceu e também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sermos como Jesus é o melhor presente que nós já recebemos. E quando algo ruim acontecer na sua vida, lembre-se, o Pai está do seu lado. E tanto o versículo 28 quanto o 29, nós vemos, amado, um Pai que direciona os seus filhos, eu e você, a uma condição de plenitude como Jesus. Talvez você esteja com algum vício, talvez seja dependente de drogas, cigarro, e talvez a pessoa que depende de droga, cigarro, ela pode até responder: eu posso parar isso sozinho. Mas é certo que essa pessoa terá problemas para parar. E não somente terá problemas para parar, como terá problemas nos relacionamentos dela também. Porque as pessoas que estão ao redor dela não vão aceitar aquilo, vão questionar aquilo. E Deus quer que essa pessoa pare, sim ou não? Sim, porque Deus a ama. E quando você se submete a Deus, quando a pessoa que possui vícios e uma dependência, ela se submete a Deus, e se ela fuma, mas ela se submete a Deus, os pulmões dela vão melhorar, porque existe prosperidade. A vida dela que estava datada por um vício, agora é uma vida longa. Uma vez me perguntaram: pá, a pessoa que fuma é salva? Sim.
e vai para o céu ainda mais rápido. Vai mais rápido. Amados, quando nós falamos do pai, e eu estou te perguntando quem é o seu pai, eu quero te dizer que o pai não lida com você através de acidentes, o pai não lida com você através de doenças. E eu quero falar lá em João 10, 28, onde está escrito assim: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ele diz mais: e ninguém as arrebatará da minha mão. Coloca para mim, por favor, João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. E quando ele diz aqui nunca irão perecer, nunca é nunca mesmo, é jamais. Significa no original, de forma alguma perecerão. Então o Senhor Jesus, Ele não somente opera, Ele não somente coloca o querer, Ele não somente nos leva a predestinar, ordenar a nossa vida sendo direcionada por Ele, como também nos leva à imagem do Filho, mas agora Ele diz também que aqueles que são a imagem do Filho, aqueles que receberam Cristo Jesus, estes têm a vida eterna, e nunca hão. Essa é a promessa do Pai para você. É o Pai te segurando nas suas mãos e dizendo: nunca, jamais, de forma alguma perecerão. Em João 29, próximo, diz assim: o meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Jesus está dizendo: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E aí ele coloca aqui, aí vem a mão do Pai por cima, e aí ele diz: essa mão de cima é maior do que todas. E ninguém, ele já diz que ninguém há de perecer, mas depois ainda ele frisa e diz: ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Tem gente que tenta arrebatar, fala: isso aí não, isso aí perdeu. Ele tinha, mas não tem mais. Ele recebeu, mas foi por um tempo só, agora não está mais nas mãos dele não. Mas esse versículo ele traz plenitude, traz Jesus, traz o Pai numa junção, dizendo: ei, em João 6,39, mostra porque ninguém há de ser arrebatado das mãos do Pai. Em João 6,39 diz a respeito da vida eterna, movida pelo Pai. E até agora tudo aquilo que eu estou narrando tem a ver com o seu Pai. Se você está sendo levado a ser igual a Jesus, a imagem de Jesus, aquele que é o primogênito, se você está sendo levado a receber as coisas do céu, nesse versículo aqui, traz a vontade do Pai para você e diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum, diga nenhum, que nenhum de todos, diga todos, amém? Que nenhum de todos, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, aleluia, mas que ressuscite no último dia. Próximo. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Muitos acreditam em Jesus, amados, e muitos veem Jesus como alguém bom, sim ou não? Sim. Mas muitos, ao olharem para o Pai, amado, têm uma compreensão do Pai como um Pai duro, como um Pai de juízo, como um Pai de castigo. Olham para Jesus e têm entendimento de que Jesus protege você de Deus. Ei, Jesus não protege você de Deus. Jesus não protege você do Pai, pelo contrário, Jesus é plano do Pai. Jesus é a expressão do amor do Pai. E em todos esses versículos que nós lemos aqui, nós vemos a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum se perca. A vontade do Pai é que você se pareça cada vez mais com Jesus. Deus é um Deus santo. O seu Pai é santo. Mas hoje eu quero lhe mostrar aqui quem é o seu Pai. Pergunta para a pessoa do seu lado: quem é seu pai? João 3,16. Em João 3,16 diz assim: seu pai é quem amou o mundo. Foi seu pai. A gente fala muito de Jesus, amado, mas eu percebo que, e glória a Deus por isso, você tem uma revelação plena de Jesus, e isso é muito bom. Mas o convite dessa noite para nós é que nós tenhamos uma revelação do Pai também. E diz assim: porque o Pai amou o mundo de tal maneira. E essa era a vontade de Jesus, amados, era expressar o Pai. Na caminhada de Jesus, tudo o que Ele queria era que aquelas pessoas conhecessem essa verdade do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Quem enviou o Filho? O Pai. E quem é o Pai? É Pai de quem? Diga: meu Pai. Aleluia. Foi seu Pai que enviou o Filho. Amém? Foi Deus quem enviou o Filho, e por crermos nele, Ele nos ama. Mas isso não é verdade. Muitos acreditam nisso que eu acabei de falar agora, que Deus enviou o Filho, e por nós cremos no Filho, Ele nos ama. Mas não é isso. Ele já nos amava antes de nós crermos no Filho. Ele já te amava antes de você crer no Filho. Ele já te amava. Ele não passou a te amar porque você tem Jesus, e muitos têm essa compreensão no espírito, na alma. Muitos acreditam que hoje o Pai só me ama por causa de Jesus, porque se não tivesse Jesus, era juízo, era castigo, era Ele que é todo o mal do mundo para mim. Esse não é o seu Pai. Deus nos amou muito antes. Então qual veio primeiro? Diga: o amor do Pai. Amém? Amém? De toda essa relação que você tem de Jesus Cristo, entenda que ela existe e ela é real. Mas antes dessa relação, tem um amor do Pai por você. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que foi Deus quem pagou sua justiça com sangue na cruz. E foi Deus quem a si próprio se satisfez com todos os requisitos da justiça divina. E sabe quem planejou tudo isso?
foi o Pai. Foi o Pai que planejou tudo isso que nós vivemos hoje. Em Romanos 3, 26, mostra que foi o Pai, mostra que foi o seu Pai, que planejou a sua história, que planejou aquilo que você vive hoje, que planejou a justiça sendo revelada em Romanos 3, 26, 2 para frente, 3 para frente, diz assim, e esse é o Pai demonstrando por você, amém? Diz, para a demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador, daquele que tem fé em Jesus. Diga, meu Pai é justo. Diga assim, o meu Pai é justificador. Aleluia. É aquele que é justo, que se tornou justificador. Para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O nosso Pai é o justificador. E o nosso Pai nos justifica quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, amém? Por que estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque o Pai enviou o Filho, o Pai enviou Jesus para que as exigências judiciárias fossem cumpridas. E o que Jesus fez, como muitos se enganam, muitos acham que Jesus removeu as leis, muitos acham que Jesus, ele desfez das leis, muitos acham que Jesus abominou as leis, mas ei, Jesus quando ele vai para a cruz, Jesus magnificou, Jesus expressou, Jesus fez de maneira maravilhosa a lei, o cumprimento da lei, na cruz. Jesus magnificou a lei do Pai na cruz, porque na cruz todas as leis foram cumpridas e não eliminadas, mas cumpridas, amém? Mas cumpridas. E hoje nós não estamos mais sobre a lei, mas nós estamos sobre a graça. Mas por que nós não estamos na lei e na graça? Porque na lei foi cumprida em Jesus, agora nós estamos num próximo nível. Paulo explicando dessa forma, ele fala a respeito do casamento, e diz, o marido que tem uma esposa, ele não pode casar de novo, mas, ao se perder o cônjuge, essa pessoa pode se casar de novo. Em Cristo Jesus nós morremos e ressuscitamos para um novo casamento nele. E porque Jesus agora cumpriu a lei, agora nós seguimos em frente. Nós seguimos por uma nova aliança, no qual nós tanto falamos, e o Pai, entenda isso, porque toda essa construção que nós fazemos em Cristo Jesus, o Pai se fez responsável, não somente pelos seus efeitos, mas o Pai também se fez responsável, como se tivesse começado tudo. E esta é a cruz de Cristo. Obrigado. E este é o amor do Pai. E quando nós olhamos para o Pai, hoje o Pai não está como juiz, ou um homem duro, Ele é o seu Pai, ou seja, o seu justificador. Aleluia, Jesus. Romanos 8:33. Então não tenha em seu pensamento que é Jesus que te justifica, é o Pai que é o justificador, amém? E Jesus foi quem pagou o preço, amém? Inclusive nós estávamos louvando aqui, né? E eu o sacrifício, né? Nós não somos o sacrifício, amém? Até falei para o Cissão, coloca lá, né?
Nem lembro a primeira parte, mas eu falei, ele é a primeira parte e o sacrifício, amém? É isso que ele é. E aí nós olhamos para um contexto, porque eu e você, amados, nós não somos o sacrifício. O sacrifício é Jesus. Diz assim em Romanos 8:33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os... Então quem é o seu justificador? Deus. O seu justificador é o Pai, mas quem pagou o preço foi Jesus. O Pai está do seu lado, amém? O Pai é seu amigo, o Pai sorri para você. Deus é por você. Deus é por você. E nós olhamos nesse contexto, amado, e nós entendemos esse amor de Deus por nós. Nós entendemos a compreensão de Deus por nós. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos o Pai sendo expressado em diversas ocasiões. Uma das ocasiões no qual o Pai é expressado é onde mostra que nós somos seguros pelas mãos do Pai. Está lá em 1 Samuel, abre para nós por favor, 1 Samuel 17:17. E nós vemos a figura de Davi, e Davi tipifica Jesus de diversos aspectos. Mas o que essa palavra aqui nos mostra é que, em certo momento, Davi, no qual nós sabemos que foi escolhido por Deus, não somente ungido, mas escolhido pelo Senhor. Davi, no qual nós sabemos que existe uma mentalidade de Cristo, de um pai bom. Nós vemos que esse texto aqui, ele representa o pai enviando o filho, semelhantemente a João 3,16, mas aqui acontecendo um pouco antes, tipificando aquilo que haveria de acontecer, e diz assim: e disse Jessé a Davi. Então vamos fazer uma leitura, e disse o pai ao filho, amém? Porque Jessé era pai de Davi. Então nós vamos fazer uma leitura aqui de pai para filho, e diz assim: e disse Jessé a Davi, disse o pai ao filho: toma, peço-te para que os teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre, leva-los ao arraial aos teus irmãos. Porém esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Pode voltar um versículo? O que nós olhamos aqui, amado, é o que as escrituras dizem a respeito de Jesus. E mais do que a respeito de Jesus, é o que as escrituras dizem a respeito de um pai, de um Deus que envia o seu filho para a batalha, que envia o seu filho, mas o filho ele não vem de mãos vazias. E justamente por isso não existe uma ocasião sequer no qual Jesus se depara com alguém e essa pessoa ela vai embora sem a bênção. Uma pessoa necessitada se depara com Jesus e vai embora sem nada, porque as mãos de Jesus sempre estiveram cheias. E nessa ocasião nós vemos que o pai envia o filho, e envia o filho com as mãos cheias de pães. É o maná vivo que desceu do céu, é o pão da vida. Então quando nós olhamos para Davi nessa ocasião, amados, o menorzinho da sua casa, o profeta vai até lá e vai ungir aquele que seria escolhido por Deus. Olha para Sete no encontro, pergunta ao pai, e aí o pai diz que tem aqueles que cuidam das ovelhas, traz ele, o menorzinho. Existe uma mudança muito drástica, amados, porque
Ao escolher Davi, nós sabemos que ele era o menorzinho da sua casa. Nós olhamos para Davi e vemos que ele não tinha ali um potencial suficiente, nem na sua casa ele estava naquele momento. E muito se diz a respeito desse assunto. Mas o que eu quero destacar aqui para você, amado, é que a história ela se repete no decorrer da Bíblia. Mas a história que se repete no decorrer da Bíblia, nós lemos em João, o pai enviando o filho. A gente volta um pouquinho mais na história e aí nós vemos novamente ali, tipificando Jesus, o pai enviando o filho. Porque muitos se conhecem essa história. E Davi, no momento que vai para o campo de batalha, ele derruba alguém chamado Golias. E ele diz que vai no nome do Senhor, amém? Ele vai no nome do Pai, no nome de Deus. É assim que ele obtém a vitória. É assim que nós obtenhamos e obtivemos a nossa vitória. É nessa compreensão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos João falando a respeito do pai que envia o filho. Agora olhamos aqui Jessé enviando Davi, o pai enviando o filho, que tipifica Cristo. E a gente volta um pouquinho mais para o começo da palavra de Deus, ali em Gênesis 22, capítulo 22, versículo 7. Novamente nós vemos o pai em ação. Novamente nós vemos o pai justificador, o pai que te ama, o pai que tem realizado uma obra maravilhosa na sua vida. A minha pergunta para você é: quem é o seu pai? Saiba que desde Gênesis o pai já está escrevendo. O pai já está no comando da nave. O pai está no controle da situação. E em Gênesis 22, 7, nós vemos a história de um pai conversando com um filho. E novamente o pai dá a resposta ali. Então falou Isaac, falou o filho ao pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Independente do que você esteja passando, se você dizer meu pai, ele vai dizer para você: eis-me aqui. Eis-me aqui. Então Isaac, Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Agora eu lembrei do louvor: Deus provém o fogo, né? Aí depois é eu sacrifício, né? Mais ou menos isso, né? É isso? Deus o fogo, eu o sacrifício. Não, Deus provém o fogo e o sacrifício, amém? É o pai no comando. E aí nós olhamos aqui, vemos então Isaac, Abraão, seu pai, disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Próximo. E disse o pai, amém? Olha que pai lindo. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Eita glória. Mas o mais bonito disso, amado, é que diz assim, ó: Deus proverá para si. Não é proverá para nós. Ele não vai prover o cordeiro para você, não, ele vai prover para si, para que a sua própria justiça se cumpra. Ele está dizendo: Deus proverá o cordeiro, ele irá para a cruz. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam separados. Como é que caminha o pai e o filho? É separado? Como é que você caminha com seu pai? É junto, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Você está junto com o pai, e esse é o seu pai. O pai,
é o Pai que te ama, é o Pai que te justifica, é o Pai que ordena a situação para que você viva e experimente o melhor, é o Pai que opera, é o Pai que faz, é o Pai que envia Jesus, é o Pai que te ama, envia o Cordeiro, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Saiba que Deus tem um propósito na vida e você é escolhido pelo Senhor. Saiba que você é filho de Deus e o seu Pai é bom, Ele te ama, que o Pai tem movido por você. Aleluia, Jesus. O pessoal que vai me auxiliar com a ceia, pode ir. O pessoal da banda também. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, amado, nós vemos que, pode pegar, pode ir entregando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Paulo, ele passa uma instrução a Timóteo, e a instrução que Paulo passa a Timóteo, é a seguinte: Timóteo, aquilo que você me ouviu ensinar, ensine a homens fiéis, amém? Homens fiéis. A instrução para com a igreja e para conosco não é para com homens talentosos, não é para com homens extraordinários, mas Paulo ensina algo a Timóteo, algo precioso, e diz: aquilo que você me ouviu ensinar, ensine a homens fiéis. Entenda algo. Moisés, sempre quando ele se achava bom para algo, enquanto Moisés falava bem, ele não foi usado por Deus, amém? Não foi usado por Deus. O que está em jogo aqui, amados, não é a nossa bondade, não é o nosso talento, não é o nosso dom, mas o que está em jogo aqui é quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? E nós entendemos que cada vez mais, que nós tivermos revelação de quem é o Pai, da verdade do Evangelho a respeito do Pai, de como o Pai, desde a fundação do mundo, Ele se propôs a conduzir a jornada da história da humanidade, a conduzir a jornada daquilo no qual nos possibilitaria hoje receber as bênçãos e as promessas de Deus. Diga assim: eu sou abençoado, porque o Pai me ama. Aleluia, Jesus. Aleluia. Está escrito em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e que o Senhor, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Obrigado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e bebedes do cálice,
estarei anunciando a morte do Senhor. Amém? Aleluia. E o que significa anunciar a morte do Senhor? O que significa nós comemos do pão, nós bebemos do cálice? Significa que o plano do justificador de nosso Pai foi completo. E nessa plenitude, ao ser completo, nós recebemos vida. Nós recebemos um corpo sarado, nós recebemos esperança, nós recebemos a eternidade. Então hoje podemos dizer até o fim, ou melhor dizendo, até depois do fim, nós estamos juntos. Porque o justificador enviou o seu filho, o seu único filho, para que através dessa obra da cruz, o seu sangue fosse derramado e o sangue fosse o suficiente, porque hoje para nós é graça, e é graça mesmo, e é de graça, mas para ele custou caro, para ele custou um sangue precioso, para ele custou a morte do seu filho. Para nós é graça, e isso é muito bom, e obrigado Jesus por tudo isso. Mas nós conseguimos ler aqui em Gênesis 22, que o Pai proveria para si mesmo o sacrifício, e hoje nós estamos em memória dele, em memória do sacrifício, porque é nele que nós temos o nosso corpo restaurado, porque é nele que nós temos o perdão dos nossos pecados, porque é nele que nós recebemos as bênçãos estabelecidas sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, e queremos consagrar os itens, declarando o teu sangue, declarando o teu corpo, declarando, Senhor, tu vive, declarando, Senhor Jesus Cristo, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu amor, nós cremos nas boas novas do teu reino, nós cremos no evangelho de Jesus Cristo, nós cremos, e nos reunimos, Senhor Jesus Cristo, em memorial a ti, para que seja exaltado, para que seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode comer, em seguida beber, e posteriormente a isso, iremos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Romanos 8,31 diz: o que diremos, pois, a estas coisas? Se o Pai é por nós, quem será contra nós?